E a minha oração nessa manhã, era isso que eu queria te dizer, é que a rema de Deus, a palavra revelada, que ela vai além da palavra que eu vou ler aqui, a logos, a escrita, ela possa alcançar a sua necessidade. Isso é algo que só o Espírito Santo faz. Ele é poderoso. Eu vivo isso. Eu tenho testemunhado isso. E eu creio e eu oro para que tudo que você vai ouvir chegue para você no modelo, do tamanho, do jeito que você precisa nessa manhã. Amém? Deus sabe a necessidade, Ele sabe a sua história. A Bíblia diz, Salmo 139, que todos os seus dias foram escritos. Ele conhece cada registro. Ele sabe a sua área de desafio. Ele sabe aquilo que tem preocupado você. Ele sabe, por exemplo, algumas coisas na sua maternidade que precisam ser liberadas. Que você nem sabe que estão interferindo na qualidade do que você tem oferecido como mãe. Que tem roubado o seu sono. Então, a minha oração nessa manhã é que você receba do Espírito. Amém? Não da Flávia, não de um livro, mas do Espírito que você precisa. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 6. Nós vamos dar umas passeadas por aqui. Às vezes eu não vou citar abrir todos os textos que eu citar, porque eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. E enquanto você abre em Efésios 6, eu quero falar com vocês sobre os livros que o Senhor me deu. E estão aí para vocês adquirirem, se desejarem, quem não tem ainda, que é a grande teia de Deus, que é a mãe de guardiões da infância. Você vai observar quando você escuta pessoas, filhos e filhas do Senhor, que normalmente elas costumam ensinar mais ou menos uma mesma coisa, né? Isso tem muito a ver com a vocação, o chamado que o Senhor tem liberado sobre a vida dos seus filhos. E o Senhor, há muitos anos atrás, eu vou conversar com os adolescentes e os pré-adolescentes na ministração da noite sobre isso, o Senhor começou a gerar em mim uma questão com propósito. Eu sempre fui uma criança, eu cheguei a Jesus através de uma busca pessoal, eu passei pelas religiões. Sabe, uma criança em busca da sua origem? Eu queria saber o que eu estava fazendo aqui. De onde eu vim, para onde eu ia. Meus pais são incríveis, mas eles não sabiam as respostas para me dar. E o Senhor me levou nessa peregrinação, até que eu tive na minha adolescência um encontro com o Senhor. E aí eu digo que eu respondi, a primeira e a última, né? Eu sabia que eu tinha vindo de uma vontade de Deus e que eu ia para a eternidade com Ele, mas a do meio agarrou. Amém? O que eu estava fazendo aqui? Qual era o propósito? A palavra projeto, plano, propósito, ela sempre gritou ao meu coração. E numa experiência muito incrível, na madrugada de 2003, 23 de maio de 2003, o Senhor me revelou, no momento devocional, que eu escreveria um livro, que eu seria escritora, e ele se chamaria A Grande Teia de Deus. Eu não tinha ideia do que era isso. Deixa eu falar uma coisa para você, conferências são incríveis. Mas as grandes revelações o Senhor vai te entregar no seu secreto, amém? Direções, o termo que Ele tem me dado para usar, os downloads. Sabe o que é download? Baixar. Você vai baixar o que já está escrito no céu, na sua intimidade com Deus, irmã. Entenda isso. E aí o Senhor me falou isso em 2003, demorou, 2009, eu escrevi esse livro, A Grande Teia de Deus, e a teia ela vai falar sobre caminho para preservar o que Deus está fazendo na terra. Flávio, o que é a teia? A teia é como se fosse o desenho do arquiteto, sabe? Do engenheiro, que ele traça, quando ele imagina uma coisa, ele já vê pronta, daí ele vem aqui e traça tudo para gerar aquilo que ele quer fazer. Amém? E Deus falou comigo sobre isso, e que para que o projeto que ele estava desenhando sobre a terra fosse preservado, existem 4 ideias. E a 4ª ideia é essa aqui, ó. Guardar a infância e a adolescência. É proteger o nascimento do projeto. Restaurar é necessário, amém? Quantas de nós precisamos de áreas que serão restauradas, amém? O Senhor está curando a gente até que Jesus volte. Mas a coisa mais eficaz é inteligente proteger a construção
do projeto que Deus está fazendo. Amém? Quando você, desde a infância do seu filho, você vai guardando as emoções, gerando uma vida no Espírito, declarando sobre ele que ele nasceu para um propósito. Amém? Você está contribuindo com o desenho de Deus sobre a terra. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas eu queria começar lendo com você Efésios 6, a partir do versículo 10. Amém? Esse é um texto que vai falar da armadura de Deus. E diz assim: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, preste atenção aqui no versículo 13. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, versículo 14, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Versículo 16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Minhas irmãs e mães, nessa manhã, eu quero começar trazendo algo que eu acredito ser a coisa mais preciosa na jornada de vida que a maternidade deve e precisa plantar em nós, que é a visão de uma guerra, de uma realidade, de uma jornada que não pode ser somente trilhada no campo natural, mas que precisa ser antes, durante e depois, exercida no reino do Espírito. E eu vou te explicar porque eu vou trazer algumas questões práticas para mim e para você aqui nessa manhã, mas eu quero primeiro fundamentar para você esse entendimento, porque as coisas que envolvem a geração dos nossos filhos, as guerras que estão em torno daquilo que acontece com eles, hoje a gente vive questões de ideologia, um tempo tão desafiador, né, com ideologias ligadas à questão da sexualidade, gênero, política, né, crenças ligadas a questões políticas que estão mudando a mentalidade cultural. Muitas vezes a gente educa o menino, ele vai para a escola, antes era só a faculdade, agora ele vai para a escola, ele já volta com aquela mentalidade, né, que você percebe um espírito diferente ali, não é verdade? Entenda o que eu estou falando para você. E muitas vezes a gente acha que essa guerra, ela é uma guerra que acontece só no mundo natural. E não é. Eu quero dizer algo para você, eu vou repetir isso ao longo desse dia todo. A gente precisa levantar guardiãs, mães guardiãs, porque existe uma guerra real. E essa guerra não é contra o seu filho. Essa guerra, ela não é porque ele é bonitinho, amado e você quer que ele seja feliz. Essa guerra existe porque o seu filho, ele é uma representação de Deus nessa geração, amém? O seu filho carrega uma porção, assim como José carregava, assim como Esther carregava, assim como Davi carregava. E ele é uma representação no desenho que Deus está fazendo. Ele não só levantou Moisés, amém? Que essa palavra entre no seu espírito nessa manhã. Ela penetre na sua mente, que você entenda. Sabe que sim, a gente muitas vezes deseja e faz o nosso papel para proteger, né?
Eu falo que às vezes a gente acha que o maior objetivo da maternidade é fazer com que os nossos filhos sejam felizes. Hoje à tarde eu vou falar sobre isso e não é. O maior objetivo está ligado a que eles cumpram aquilo que Deus sonhou para eles, amém? Que eles sejam o tipo de resposta que foi programada para que eles sejam na geração deles. E essa é a guerra. Eu preciso fundamentar você nessa manhã em relação a isso. Que você entenda que a briga que acontece no mundo do espírito, que envolve todas as ideologias, que envolve toda a realidade que nós estamos vivendo, tem a ver com o que eles representam. Então é uma luta por território, é uma luta pelo coração, é uma luta pela mente, é uma luta pela energia dos nossos filhos, é uma luta pelos valores que eles estão construindo. Por quê? Porque Deus conta com eles. O inferno, na verdade, não está brigando com você e com a sua família, ele está brigando com o reino dos céus. É uma luta de reinos, irmãs. É uma luta de reinos. Quando o Senhor começou a plantar no meu coração essa visão de guardiões, Ele me deu uma imagem, que é aquela imagem daqueles filmes, sabe? Quando um imperador, ele pequeno, ele vai ocupar um lugar. E aí tem sempre um guardião, que é aquela pessoa que vai instruir, que vai treinar, para prepará-lo para o lugar que ele vai assumir. Essa é a visão, é isso que nós representamos, amém? Portanto, precisamos entender que nós não vamos ganhar essa guerra só no natural. Nós não vamos entender as estratégias, as batalhas, como a gente faz, a hora que a gente se posiciona mais enfaticamente com uma palavra de correção ou de direção, a hora que a gente diz sim ou diz não. A infância é mais fácil, não é? Porque na infância você tem aquela tutoria o tempo inteiro, mas à medida que eles vão crescendo, você precisa começar a testar os fundamentos que você deu a eles. E em alguns momentos você precisa soltar um pouco para testar, para ver como vai ser, para deixá-los experimentarem e saber a hora de ir, de voltar, quando firmar com não, ou quando dizer para ele, olha, eu discordo disso, mas eu vou deixar você ir lá experimentar. Flávia, sim, às vezes o Senhor pode dar uma estratégia louca para você, mas isso só se constrói na vida, no Espírito. Você só vai entender, discernir e caminhar essa caminhada como guardiã dos seus filhos no Espírito. Amém? Então aqui eu já quero afirmar algo para você. Não existe maternidade sem vida de oração. Amém? Não existe maternidade sem conhecimento das Escrituras. Para que você seja lembrada daquilo que você precisa lembrar em momentos específicos, você precisa ter as Escrituras na sua memória. Esses dias eu ouvi a doutora Edmeia Williams falar uma coisa tão interessante, né? Como nós temos tantas coisas no nosso cognitivo, percepção, visão, pensamento, emoção, mas Deus usa muito a memória. Não é assim? Se a gente olhar as Escrituras, e eu falei, uau, é isso. Deus vai trazer a sua memória. Só que para trazer da memória tem que ter sido consumido. Tem que ter sido lido, ouvido. Amém? E eu quero nessa manhã começar, porque a gente tem bastante tempo, não tem, Isa? Até que horas? Meio-dia? Então, ô glória. Você fica aí comigo? Vai anotando aí, tá? Mais importante do que eu estou falando é que o Espírito está falando com você, amém? Eu quero ficar aqui com vocês hoje em um desses versículos, que é o 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, amém? Curiosamente, se você tem o livro, se você adquirir, você vai ver que guardiões, a gente usa como símbolo do guardião os elementos de Efésios 6. E a gente diz que a mãe, o símbolo mãe é o escudo. Amém? E eu quero um pouquinho nessa manhã ministrar ao coração de vocês o que o Senhor tem compartilhado comigo sobre o escudo da fé. Amém? Flávia, está declarado aqui
que o escudo da fé é aquele com o qual nós poderemos apagar todas as setas inflamadas do maligno. Congela isso aqui. Existe uma arma que ela vai ser usada e com ela você pode apagar todas. Preste atenção, não são algumas. Preste atenção, são todas as artimanhas, as estratégias que o maligno usar contra a sua vida e especialmente nessa manhã, contra a sua maternidade, contra a vida do seu filho. O lugar aonde você vai vencer as batalhas que você tem enfrentado ou vai vir a enfrentar, que pode passar perto de você, se chama escudo da fé. Amém? E eu quero caminhar com você, eu não vou abrir, mas Hebreus 11, a partir do versículo 1, é o texto que vai falar o que é fé. Fé é a certeza daquilo que você espera, convicção de fatos que você não vê. O versículo 2 diz que pela fé, vou ler aqui para você, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Entenda o que eu quero dizer para você. Eu quero traduzir o que o Espírito tem ministrado ao meu coração. Para você viver a sua jornada como mãe, você precisa ter a fé como um escudo enorme diante de você. E o que significa isso? É a certeza de que toda palavra que foi liberada antes da fundação do mundo sobre cada um dos seus filhos, ela vai se cumprir. Aleluia! Você não vai lutar essa luta com dúvida. Não dizendo que você não vai sofrer. Dessa vez eu não vou conseguir falar sobre as emoções desagradáveis, mas elas são naturais na vida terrena, elas precisam existir. Sofrer a gente vai, mas a gente tem certeza que Ele falou, Ele fará, amém? A palavra que Ele libera, ela nunca volta vazia. E Hebreus diz que foi pela fé que esses antigos receberam o testemunho. Alguns dormiram até sem ver com olhos naturais, mas eles alcançaram aquilo que lhes foi prometido, amém? Irmã, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, eu acho que você não está entendendo ainda não. Você está entendendo? Então dá um forte aplauso a Jesus. De verdade. Eu não sei e nem preciso saber qual é o seu desafio, mas nessa manhã eu posso garantir a você, não por mim, mas pelo que a palavra diz. E depois em casa, leia Hebreus 11, o capítulo. Foi pela fé. E Paulo disse em Efésios 6 que é a fé, é um escudo feito de fé. Aleluia! É um escudo estruturado do material chamado fé. Certeza, convicção. Eu não estou vendo, mas eu recebi uma palavra, eu recebi uma promessa, eu recebi um filho. Quando Deus quer fazer algo novo, Ele manda uma criança, aleluia. Por adoção, pelo ventre biológico, mas Ele envia uma criança. Então, como mãe, esse escudo, ele precisa ser exercitado, desenvolvido, ele precisa estar pronto para qualquer notícia. Você não pode ser essa mãe, eu falo isso com temor e tremor. Você não pode ser essa mãe que a qualquer notícia, a qualquer fala que seu filho traz, a qualquer nota baixa, a qualquer declaração em relação à sexualidade dele, ou um mau comportamento dele, ou um diagnóstico que ele receba, você cai. Você deixa de ter convicção. Amém? Romanos 8 diz que nada te separa do amor dele, nem a morte, nem tribulação, nem angústia, nem a coisa mais profunda do abismo, nem a maior distância no céu. Então não existe, e é isso que o Espírito tem gerado forte em mim, para mim, na minha história como mãe.
Que eu preciso ter esse escudo e me relacionar como mãe com os meus filhos, sempre crendo que toda boa palavra que foi liberada acerca de cada um deles, ela vai se cumprir, amém? Porque Ele é fiel. Aleluia! Ele é fiel. Flávia, mas de maneira prática e objetiva, como que eu vivo isso? Se enchendo de Deus, se enchendo da palavra de Deus, se enchendo de intimidade, porque você precisa ouvir os segredos que Deus tem sobre os seus filhos. Você precisa, no secreto, receber as estratégias específicas que existem para os seus filhos. E eu quero afirmar uma outra coisa. O escudo, ele é uma arma muito incrível e o Espírito tem falado ao meu coração sobre isso, porque ele não é só uma arma de defesa. Mas ele é uma arma que sim, serve para você colocar ali. Você põe, né? A barreira, ela está protegendo do mal que está vindo. Protege. Mas ela também é uma arma na guerra que serve para que trincheiras sejam abertas e os seus filhos possam avançar. Aleluia! Essa geração de mães, a minha geração de mães tem pecado. Porque às vezes a gente tem até protegido, mas tem protegido tanto que não está liberando para serem enviados. E guardar a visão de um guardião é proteção e promoção. Ele protege o propósito, mas ele promove o destino. E nós precisamos entender isso. Não adianta só você preservar seu filho das ideologias, colocar no homeschooling, nada contra. Eu acho excelente, se puder, se quiser, se entender que é o caminho. Amém? Mas não adianta você agir por medo. Escute isso. Você pode agir por estratégia, mas por medo, porque você está querendo proteger. Um dia você não vai estar mais aqui. E a sua proteção, o seu escudo, precisa não só proteger, mas garantir a ele que ele tenha condição de avançar. Imagine isso, imagine você assim, ó, com escudo, né? E aí seu filho está protegido, mas você também está indo, e ele está indo junto. Amém? Porque é isso que o escudo faz numa guerra. O escudo está aqui para poder liberar os soldados para eles avançarem. Amém? Está fazendo sentido isso para vocês? Então isso é algo que o Espírito tem falado muito forte comigo esses dias, irmãs. Porque a gente tem vivido, já vivemos uma geração desleixada, mas hoje nós estamos uma geração tão de mães, sabe? Aquelas galinhas protetoras que nós não permitimos nada, não ficamos com tanto cuidado que muitas vezes não desafiamos os nossos filhos. E precisamos entender esse caminho. É um equilíbrio que só o Espírito vai nos dar. Existem métodos, muita coisa boa, amém? Muitas estratégias. Hoje eu vou dar 3 aqui para vocês já. Eu gosto, eu acho que isso faz sentido. Mas essa jornada é uma jornada exclusiva, individual e particular. Tem coisa que vai funcionar para o meu filho. E nem para todos. E tem coisa que vai funcionar para o seu filho. Amém? Mas essa certeza de que ele e o propósito que caminha e que cresce nele estão amparados por um Deus fiel, essa convicção ela precisa caminhar junto com a gente. Em todos os dias. Amém? Muitas mães têm sido absorvidas por um medo. A Bíblia diz em 1 João 4,18 que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Eu vou falar sobre isso à tarde, porque o amor, ele é proteção. O amor é segurança. Então, quando você tem certeza de que Deus não é irresponsável, de que Deus, quando dá, ele capacita, aleluia. Ele é sustentável, ele fez um corpo sustentável, um sistema solar sustentável. Como ele ia fazer uma maternidade insustentável? Não! Outro dia eu ouvi de um jovem, né, cristão que ministra, ele dizendo, se Deus não falha, é só eu obedecer. Amém?
os princípios desse Deus, porque Deus não falha. Então, obedeça aos princípios. Amém? E confie que Deus, Ele é sustentável, Ele é responsável e Ele vai conduzir você nessa jornada de levantar um escudo de proteção e fazer com que isso não só proteja, mas promova o destino dos seus filhos. Amém? E aí eu quero compartilhar com vocês algo que está no 2º capítulo do livro Guardiões, que eu chamo de um modelo de gestão parental. Quem leu, passou por lá, já ouviu esses 3 P's que eu falo, e eu quero hoje compartilhar com vocês, aprofundando um pouquinho sobre essa temática. Eu quero usar mães da Bíblia para exemplificar para vocês como mães, nós precisamos ter essa nossa jornada materna, entendendo que a gente está fazendo uma gestão, amém? Os filhos estão aí, a nossa responsabilidade. Daqui a pouco a gente vai ter que enviá-los, amém? E a gente precisa viver isso com responsabilidade, com planejamento. O primeiro P da gestão parental, eu quero usar o exemplo de Joquebede, uma mãe. Mãe de um grande projeto. Mãe de um projeto vocacional ligado à libertação, chamado Moisés. Êxodo 2, depois se você quiser, você pode conferir lá, de 3 a 10. Esse texto vai falar do planejamento, que é a primeira coisa nessa gestão parental que eu quero ensinar a você nessa manhã. Se você já faz, eu quero reavivar isso no seu coração. Que nós, como mães, precisamos ser planejadas. Amém? Precisamos construir planejamento. Deus confiou nosso filho, né? E lá em casa são 3 completamente diferentes, são 3 nações distintas. Eu falo que é um laboratório incrível para mim, como mãe, como psicóloga. Como eu sou tratada, né, e treinada. Gente, que coisa mais gloriosa quando os filhos tratam você e você tem o coração aberto para receber a cura, amém? A gente tem uma escola online de guardiões, escola de formação online Guardiões da Infância. Se você quiser, você pode participar. É uma escola com duração de 6 meses. E eu tenho uma frase que eu digo muito, no módulo 2, esse módulo que eu vou falar um pouquinho sobre esse tema aqui hoje, que Deus, Ele é tão lindo, que Ele não é só um Deus que Ele atua no presente para proteger nosso filho. Mas à medida que você está ali cuidando, né, trabalhando seu filho, e às vezes atendendo uma demanda emocional, ou espiritual, ou física, Deus, Ele é lindo, Ele atua para o futuro, porque aquilo que você está fazendo hoje vai ter um impacto de proteção em relação ao futuro, mas Ele também, e sempre, Ele cura o passado. Observe isso. Faça uma breve reflexão. Se os desafios que os seus filhos carregam não são desafios que trazem cura para você quando você se posiciona para guardá-los no presente. Porque Deus é perfeito, Ele não perde nada. Reciclagem é um termo do céu, aleluia! É assim que Deus faz, por isso que Ele deu para a gente a comida que vem da terra e não a que vem da lata. Gente, é uma coisa tão grande que a gente às vezes não percebe. Porque Deus não quer desperdiçar nada. Uma coisa que Deus tem me ensinado muito na jornada é olhar, significar os problemas pela ótica da cruz. Eu vou puxando coisas aqui com vocês que o Espírito me traz, né? E muitas vezes, quando um problema chegava, eu paralisava. E o inferno cheira a gente. Ele não sabe tudo, porque Ele não é Deus. Mas Ele sente cheiro. Então, Ele sabe, se alguém falar mal de você, você para. Aí Ele começa a arquitetar o planejamento dele para que aquilo aconteça toda hora com você, porque você não vai cumprir seu propósito. Ele sabe que se o menino ficar doente, Ele sabe... Não estou falando aqui que o diabo vai fazer seu filho ficar doente, em nome de Jesus, tá? Mas o que começa a acontecer? Às vezes você se distrai da alimentação, aí o menino toda hora está doente. E você abre mão do que você está fazendo. Entende? Então entenda, começa a pegar problema e já coloca no rol
de propósito. Veio como problema, vai virar ministério, vai virar aprendizado. Eu vou aprender sobre aquilo ali, eu vou ser curada com aquilo ali. Deus está usando aquilo ali, amém? Deus tem propósito para tudo. Romanos 8:28 diz que de alguma maneira, que só os loucos no Espírito entendem, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Então pega essa visão, guarda isso aí. Quando aparecer para você um problema, você já mudou para desafio, que você aprendeu isso hoje. Desafia para fazer crescer. E você vai falar, Deus, qual é o conhecimento que eu preciso ter sobre isso? Eu vou fazer um jejum de 21 dias sobre isso aqui. Você vai se estruturar para transformar desafio, que não é mais problema, em propósito, em crescimento. Amém? Aleluia? E aí, aqui, Joquebede nos dá uma aula. Qual aula, Flávia? A aula do planejamento. Joquebede, mulher de Anrão, mãe de Miriam e Arão. O que Joquebede vive? Ela vive um filho numa época onde a ideologia do Egito era matar os filhos hebreus. E por que Faraó tinha feito isso? Faraó queria tirar os maridos das hebreias para que elas se casassem com os egípcios e se tornassem automaticamente egípcias. O povo hebreu crescia, observe se não tem semelhança com o que a gente vive. O povo hebreu crescia muito porque havia uma prosperidade, uma fertilidade no povo hebreu. E Faraó planeja isso, instrumentalizado pelo demônio. Ele fala, vamos acabar com os meninos. Nasceu um menino, a gente acaba. Por quê? Porque as mulheres não vão mais casar com os hebreus, vão casar com os egípcios e a gente vai aumentar o nosso povo. Mesmo elas sendo hebreias, elas vão se tornar egípcias. E Joquebede, nessa circunstância, você se imagina nessa circunstância? Porque a gente tem luta, irmã, mas a gente não tem ninguém vindo na nossa porta dizendo que vai matar nosso filho que acabou de nascer. Eu acho que não. Se tiver, você me desculpa, mas eu acho que não é esse tipo de realidade que a gente vive. É algo real. Ela vive isso. Ela acabou de gerar aquele menino nasceu. Vai chegando o tempo e ela planeja uma estratégia calculada, guarde essa palavra. Mães precisam ser calculadas, aleluia, direcionadas por uma visão do Espírito. Mas a gente precisa estabelecer planejamentos calculados. E ela faz um cesto de junco, bem protegidinho, mas ela não joga lá e sai. Ela tem certeza, mas ela sabe que ela tem uma responsabilidade de guardiã. E o que ela faz? Ela manda Miriam, fica de olho. Quando a filha de Moisés encontra o menino, Miriam está lá para oferecer o peito. Olha aí, presta atenção no detalhamento do plano. E o Senhor tem chamado uma geração de mães que se planejam na educação de seus filhos, irmãs. Deixa eu te falar, cada filho é um plano diferente. Lá em casa eu tenho 3, já falei. Se você ler o livro, você já sabe dessas histórias todas que eu estou contando. O filho do meio, eu tenho que segurar o menino. O plano para ele é segurar. Porque o menino tem sempre um compromisso. Ele é sempre o relações públicas da igreja, da escola, do prédio. Então, o plano para ele, e ontem tivemos uma conversa muito importante, quando eu ia levar ele para a escola. Eu comecei, são coisas assim que você tem que estar com aquilo em você, porque o Espírito vai trazer. E aí você tem que, agarrar a oportunidade. Porque pensa um menino do coração bom, eu falo, filho, você é um presente. Porque ele é um presente. Todos os filhos são, mas deixa eu te falar, tem filho que escolhe ser um filho melhor. E eu vou falar com eles hoje sobre isso. Tem filho que escolhe. E não tem como, aquilo que a gente planta, a gente colhe.
E ele é um filho presente, um filho maravilhoso, um filho incrível. Mas o que atrapalha ele é exatamente isso. Sabe por quê? Porque ele quer agradar todo mundo. E nessa conversa que eu tinha levando ele para a escola ontem, eu falava, filho, eu me lembro muito de mim quando eu olho para você nessa idade. Porque eu queria fazer tudo, eu queria agradar todo mundo, eu queria estar em todo lugar. Daí eu demorei muito para encontrar coisas da minha vocação que eu deveria ter desenvolvido na sua idade. Então eu disse para ele, o problema não é você amar, o problema é você não discernir o não. Você está precisando fortalecer um não, filho. Tem nada errado nas coisas que você faz, mas você precisa começar a dizer alguns nãos direcionados pelo Espírito de Deus. Esse é o do meio, o caçula. Eu preciso falar, vai menino. Ligo por trás para alguém, tudo do plano. Fulano, você tem como chamar o fulano, que eu não estou citando o nome aqui, para que ele possa ir no evento e tal? Ele pode ir na sua casa, o seu filho pode vir? Os planos são na medida do DNA de cada um, amém? Na medida do que Deus tem para cada um, mas a gente precisa fazer planos. Planejar, por exemplo, a jornada espiritual deles, como eu falhei nisso. Eu achava que um culto doméstico estava bom, e os cultos da igreja. Demorei muito a iniciar a rotina do devocional diário, de treiná-los nesse sentido. E eu falo, tudo aquilo que eu plantei, eu colhi. E aquilo que eu também não plantei, eu não colhi. É verdade. Eu falo isso no livro, eu não tenho vergonha de dizer para vocês. Então escolha, planeje. O que é que você vai fazer crescer a vida espiritual? Envolva seus filhos nessa atmosfera. Planeje isso, ore, peça palavras. Sabe por quê? Até uma correção ela precisa ser planejada. A palavra diz que quando ela vem de Deus, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo para o qual foi designado. E muitas vezes, eu não sei se isso acontece só com você, mas só comigo, né? Se acontece com você, você abre a boca, mãe é assim, né? Mulher é assim, mãe dobra isso. Começa a fazer aqueles discursos. Vai voltar vazia. Pede para Deus, irmã, até a palavra da correção. Pede para o Espírito Santo o que vai ser eficaz. A hora de falar. Às vezes você vai pontuar e vai falar, olha, aconteceu isso, eu não vou conversar com você agora. E lá em casa, às vezes eu faço isso, eu vou orar. E depois a gente conversa. Eu tive uma experiência com um dos meus filhos, ele tinha aprontado uma. E aí ele chegou em casa e eu... Sabe aquela mãe? Por que você fez isso? É pecado, isso é errado. Ele me olhou porque ele é obediente. Tá bom, mãe, perdão. Fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, que fui para o meu devocional, era um sábado. Sábado eu gosto muito das manhãs de sábado, sabe? Porque domingo eu já gosto de graça, mas as manhãs de sábado, eu assim, aproveito quando eu estou em casa para ter o meu tempo devocional, ou quando eu viajo, ficar ali mais tempo. E aí eu fui toda boba, né? Para o meu devocional, meio chateada com o que tinha acontecido, porque aquela coisa, né? Tá fazendo isso errado, a vergonha que eu tenho, a mãe guardiã, o menino fazendo isso, meu Deus, né? É assim, né? Porque, depois eu falo disso. Não, porque não é de verdade, né? Às vezes a gente está preocupado com o que o outro pensa. E aí é outra coisa que Deus está me tratando. Aí sentei lá para minha leitura bíblica, oração, o Espírito Santo. Ontem, se eu tivesse no seu lugar, falava nada daquilo. Eu olhei para o Espírito Santo assim. Desculpa, tá, gente? Que quando a gente tem intimidade é assim. Não é assim? Quando você tem intimidade, você faz cara feia, mas fica tudo bem, porque o coração já foi ganho. Então, Deus conhece meu coração. Ele sabe que eu sou apaixonada com Ele. Apesar de mim, apesar de todas as minhas falhas, eu amo Ele. E sabe disso. Amém? Só que eu fiz essa cara. Eu falei, tá bom. O que você falava, então? Aí ele anota aí que eu vou te falar. Irmãs, não faz isso com Deus, não, porque Ele fala. E começou, foram 5 pontos. Vou compartilhar só 2 com vocês.
Aí o menino acordou. Eu falei, filho, olha só, ontem falei com você aquele monte de coisa, mas Deus hoje no meu devocional disse para mim que não falava nada daquilo, que ia falar tudo diferente. Ele, o que ele ia falar, mãe? Eu falei, não vou falar hoje não, vamos orar. Vamos orar para o teu coração ficar uma terra fértil para você receber. Irmã, sem mentira nenhuma, acho que passou uns 20 dias. Eu falei, a gente vai conversar. E aí no dia, foi o dia, a hora de Deus. Ele falou, mãe, hoje. Fui lá para o quarto dele. E aí comecei. Basicamente, vou contar 2 das 5. O Espírito Santo disse que falaria para ele que ele sente muita saudade dele quando ele escolhe estar em outros lugares ou com outras pessoas que não com ele. E que quando ele peca, ele sente ciúmes, não sente raiva, porque ele é propriedade dele. Irmãs, as lágrimas dele saíram do rosto. Peça ao Espírito Santo a palavra, até da correção. Ela não vai voltar vazia. Você pode ainda nem ver, porque pode ser uma semente que está sendo lançada na terra daquele coração, mas o que Deus fala, Ele é responsável, amém? Então se planeje. Pare de se debater, vá viver na sua maternidade os maiores milagres que a vida com Deus tem para você. Deus vai fazer coisas lindas. Ele vai te usar para compartilhar aquilo como eu estou compartilhando, porque isso não é um privilégio meu. Não é porque eu escrevi um livro, talvez você vai escrever livros também sobre isso, amém? Deus vai te levantar para contar essas experiências no grupo da escola, no grupo de comunhão da célula. Deus vai usar você. Porque é isso que Deus quer, nós somos consolados para gerar consolação. Então nós precisamos planejar. Planejamento é uma das estratégias de uma boa gestão parental, de uma boa gestão materna. A gente precisa ouvir, e aí é um ponto do planejamento que eu quero chamar a sua atenção. Ninguém planeja se não parar para ouvir, pensar. Precisa ter tempo com Deus, precisa ter conhecimento, precisa ler. Você quer tratar a sexualidade do seu filho? Ele chegou para você falando que agora ele é bi, que ele não gosta só do sexo oposto, ele gosta do mesmo sexo. Não adianta você soltar meia dúzia de palavras só, vazia. Vai estudar sobre isso, vai entender o que está acontecendo. Gaste tempo orando por isso, entenda. O planejamento, ele vai te mostrar os caminhos, as estratégias. Às vezes as estratégias, elas são estratégias mais espirituais. Jejum, oração. Chamar um grupo de confiança para orar com você por essa causa. Às vezes elas são mais naturais. De palavras que você vai liberar, de ações que você vai ter que tomar. Às vezes as estratégias, elas são claras. Você chega para o menino e tá. Às vezes elas são sorrateiras. A Miriam, que fica lá na beira do rio. Ninguém avisou, ela foi lá. Joquebede sabia o que ela estava fazendo ali, e ela sabia. Mas o menino não sabia, nem a filha de Faraó sabia. Amém? E às vezes é assim, você vai por trás. Seu filho está com dificuldade de relacionamento interpessoal, ore, busque a direção, estabeleça o plano e vá por trás. Liga para aquela irmã da igreja, escolhe aquela família boa, que o menino é bom, o menino é crente. Amém? Se junta, chama para almoçar na sua casa domingo depois do culto, irmã. Entende isso? É planejar. Eu estava falando de planejamento da vida espiritual. Seja alguém que foca, conte os milagres. A Bíblia diz que você precisa falar em todo lugar, no caminho, andando, sentado, levantado, indo para a igreja, no carro, todo lugar. Fica atenta na oportunidade que o Espírito vai trazer. Amém? Fica atenta quando a janela do coração dele se abre para você pegar. Então, o primeiro P, eu tenho tanta coisa para falar aqui, tantos exemplos para te dar.
Mas eu queria muito trazer essa consciência a você, que você precisa se planejar com relação a cada um dos seus filhos. Flávia, eu ainda não tenho, então já comece a se planejar. Já comece a abençoar a gestação, a abençoar o destino dele, a vocação dele, a orar pela esposa, pelo esposo, pedir a Deus a provisão necessária. Comece um projeto, estude sobre isso. Amém? Precisamos de fazer esse plano, o plano emocional, o plano do corpo, da saúde física, o que vai comer. Na escola de guardiões a gente tem um módulo que a gente só fala disso, que vai comer, a importância da água, da atividade física, do tipo de alimento que é bom evitar. Estou falando aqui que você vai ser perfeita, mas existe um padrão de Deus, amém? E existe um conhecimento que foi roubado no Éden, mas que Jesus está permitindo ser liberado, para a gente entender o que faz mal, o que faz bem. Eu não estou falando aqui de criar robô, mas ter noção das coisas. Se você vai permitir tela, com que idade você vai permitir tela, como você vai fazer uma gestão disso. E tudo isso no espírito. Porque senão vai ficar difícil viver com você, vai ser pesado para você. E não é essa maternidade que Deus tem. A única maneira dela ser real, leve, cheia de Deus, com todos os desafios, ela é ser vivida no espírito. Porque senão fica só um conjunto de regras. Estão entendendo? Está fazendo sentido? Diz para mim. Eu estou conversando com as minhas amigas, amém? Amém? Estou conversando com as minhas amigas, precisa fazer sentido para você. Segundo P, que eu quero compartilhar com vocês. Fiquei 20 minutos só no primeiro. Ô, Jesus. Eu quero pegar o exemplo de Maria, mãe de Jesus, Lucas 2, 19 e 52. Ali os textos de Lucas 1 e 2, quando conta da gravidez de Maria, como ela gerou Jesus. E eu quero falar sobre o segundo P na gestão parental. Eu acho que esse P, ele é responsável por tirar um pouco essa atmosfera do peso, que é a paixão. Paixão tem a ver com duas coisas básicas. A primeira delas é a entrega. Sabe quando você entrega o coração, entrega a sua vida, sabe? Você está ali com o seu filho, mas você é mãe mesmo, com todas as suas limitações. E Maria, ela fez uma entrega absoluta. Sabe o que é incrível? Vou falar hoje à tarde sobre isso. Jesus, ele foi um modelo perfeito do cumprimento do destino que tinha para ele. Foi o único que declarou: está consumado. Mas a entrega dos pais, e aqui eu estou destacando que eu estou falando para mães nessa manhã, da mãe de Jesus, ela foi incrível. No momento que ela entendeu que ela estava gerando o propósito de Deus, ela não sabia tudo, mas ela recebeu uma profecia muito clara do anjo. Ela estava gerando o Salvador. E você está gerando algum tipo de solução. Põe a mão no seu útero aí, mesmo que ele já tenha saído daí, ou tenha vindo, né? Põe a mão, você está gerando uma solução. Põe a mão aí. Você está gerando, eu estou gerando 3 soluções diferentes. Você está gerando soluções, amém? Como Maria gerou uma solução poderosa. E ela se entregou, apaixonada. Não dá para dizer que foi fácil, né? Estava lá vivendo a vidinha dela como jovem, ia casar. Os planos dela, os dela, foram frustrados por planos muito maiores. Pelos planos de Deus, pode ser o seu caso. E ela se entregou. Sabe outra coisa que ela fez, apaixonada? Ela foi presente. Ela esperou a gestação, foi para a casa de Isabel no final. Não foi assim? Fugiu de um lugar para o outro, ouvindo a voz do Espírito, o planejamento do Espírito para preservar a solução que ela carregava no ventre. Ah, Espírito Santo, obrigada por Maria.
Ela foi tão presente que ela estava no primeiro milagre vocacional de Jesus, ela estava lá. Ela participava. Ela viu ele morrer. Ela acompanhou tudo. Ela foi uma mãe apaixonada. Amém? Às vezes equivocada, né? Sabe aquela mãe empolgada? Faz assim, vem aqui, faz ali, né? Controla tudo. Sabe, né? Como que é? Mas com o coração entregue, amém? A intenção dela era boa. E ela viveu a maior alegria que uma mãe pode viver, que é ver um filho cumprir o seu destino. Não tem nada maior, melhor, mais poderoso, que produza mais alegria do que vermos os nossos filhos viverem o destino. Vamos ser apaixonadas, irmãs. E deixa eu te falar uma coisa que o Senhor tem me ensinado muito sobre essa paixão. Que paixão não é só quando o filho faz tudo o que eu quero, sabe? Às vezes é mais fácil a gente ser mais entregue para um filho do que para o outro, porque o filho faz o que a gente quer. E os pesos e as medidas da entrega, às vezes, elas são muito balanceadas, por isso a gente precisa pedir ao Senhor um coração livre de preferências. Livre de 2 pesos, 2 medidas. Eu sei que as relações são diferentes, porque os filhos são diferentes. Mas da nossa parte, a gente precisa ser curada. Porque às vezes a gente privilegia, a gente até ama mais mesmo, se entrega a amar, faz mais por um filho do que pelo outro. Declara palavras em relação a um filho do que ao outro por conta da nossa relação de questão de jeito, sabe? Ou porque obedece mais facilmente. Então, às vezes, um filho, ele vai, como eu já vivi, um dos meus filhos, uma vez ele falou isso para mim, eu querendo controlar tudo. Meu coração era bom, mas na marra, sabe? Controlar tudo. E ele disse para mim assim, mãe, entende, mãe? Eu amo Jesus demais, mas eu não sou você, mãe. Gente, verdade. Nasceu para outro destino que não o meu. Amém? Ou um filho que às vezes exige que você seja o que naturalmente você não é. Sabe aquele filho que adora movimento e você é quietinha? Não, irmãs, isso é uma coisa muito importante. Ela parece sutil. Mas eu quero só te dizer uma coisa, ela tem impactado o destino deles. Porque a nossa entrega, a nossa paixão, a nossa presença, ela é alterada. Porque não combina com o teu jeito, vai exigir um esforço da sua parte. Você gosta de ficar lendo, orando, e o menino, o que o menino gosta? O menino quer ficar em movimento. Chega fim de semana, você quer ficar quietinha, né? Vendo um filminho, quando tem descanso. E o menino quer sair. O menino quer ir para casa dos amigos. O menino quer trazer os meninos para casa e você tem preguiça. Irmãs, é sério, o negócio é sério. Ou o contrário, você é essa mãe ligada no movimento e o menino é quietinho. Você não consegue mergulhar no mundo dele. E você vai deixando ele ficar dentro do quarto. Você vai deixando. Em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor comece a abrir as portas dos quartos. Amém? Abrindo a porta do nosso coração. Para aceitarmos os nossos filhos como o Senhor nos aceita. Ele não faz acepção de filhos. Todos são filhos, todos têm destino. São diferentes. Mas todos têm destino. E entrega, Maria nos ensina esse tipo de entrega total, incondicional, apaixonada, presente, ali, garantindo que Jesus cumprisse aquilo que ele veio à terra cumprir. Amém? Flávio, 3º P. Gente, eu adoro 3, tá? 3 P's, 3 M's, 3...
é fácil da gente guardar, né? Planejamento, primeiro. Segundo, paixão. E o terceiro, promoção. Amém? Poderíamos colocar aqui envio, investimento também. O modelo que eu quero trazer para nós nessa manhã é de uma mãe chamada Ana. 1 Samuel 1. Fala que Ana, ela queria muito ter um filho. Ela sofria. Vocês conhecem a história dela, né? Olhava para Penina, o amor do marido Eucana não era suficiente. Ela queria muito um filho. E aí ela faz um voto que quando esse filho nascesse, ele seria do Senhor. Olha Deus falando aí com você. Ô Jesus. Aí o menino chega para você e diz: mãe, eu quero fazer missões lá na África. Não é? Ana nos dá uma aula. Quando o menino está no tempo próprio de ser enviado. Que ele ainda vai aprender, mas já consegue viver sem o peito dela, sem os cuidados básicos dela. O que ela faz? Ela vai lá para Eli e leva Samuel. Profeta poderoso. Uma solução para a sua geração. Muito importante no reinado de Davi. Que foi um rei muito importante. Dava para a gente falar um monte de coisa disso aqui. Mas o que eu quero nessa manhã chamar a sua atenção é para as promoções que você precisa trazer para a vida dos seus filhos. Promoção tem a ver, muitas vezes, com usar recurso financeiro mesmo. Sabe? Escolher uma boa escola, uma boa alimentação, desenvolver habilidades e talentos. Entender que você está gerando não é para você. Amém? Mas você está gerando para entregar para o propósito, para Eli, para o destino. E por isso você tem que dar tudo o que você pode, promover esse menino de todas as maneiras. Mães guardiãs são essas mães que vão sentindo o cheiro da vocação, o cheiro do destino. E elas vão percebendo, ele gosta de orar. Então, o que eu posso fazer para desenvolver isso nele? Como eu posso promover? Qual será o Eli dessa geração que vai ser o discipulador do meu filho? Irmãs, não tem preguiça, nem medo disso, nem vergonha, não. Chega junto mesmo, debaixo de planejamento. Planejamento igual oração, ó. Receber download do céu. Você vai chegar na pessoa certa e vai falar: meu filho tem uma coisa com oração. Será que ele não pode ficar ajudando na intercessão dos pré-adolescentes? Você promove para desenvolver. Amém? Você promove, você gasta dinheiro, você leva, irmãos. Eu tenho 3 meninos, todos os 3 fizeram esporte. E fazem, os 2 mais novos ainda hoje. Eu passei a minha vida inteira levando menino, trazendo menino. Amém? Fora os meninos das outras mães. Para desenvolver aquilo que Deus falava sobre eles. O nosso mais velho, a gente viveu uma experiência com ele, que ele jogou bola até os 16 anos. E quando eu falava assim, agora eu vou desistir disso. Porque, meu Deus, tá bom só fazer atividade, né? Física, porque, ó, tem que fazer, tá? Atividade física não é opção, não, tá? É pecado não fazer. Não ri, não. Sabe por quê? Porque nosso corpo precisa de movimento. Você não precisa fazer atividade física para ter o corpo da menina lá do Instagram, não. Isso aí é outra coisa. Se você conseguir, Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus, amém? Mas você faz para ter movimento. O movimento é algo que precisa acontecer. Como a gente não anda mais para ir para o trabalho, né? A gente não faz mais o movimento de maneira natural e o nosso corpo precisa de movimento para liberação química. Questões como ansiedade, 45% do tratamento de ansiedade é fazer atividade física aeróbica. Então, criança que não faz movimento, gente, tá ruim.
Então, a partir de segunda-feira, se a sua não faz, arruma uma coisa para fazer. Tá? Que seja pular corda, andar de bicicleta. Se você não tem como pagar alguma coisa, ou se tem, vá buscar em Deus o que ele precisa fazer. Amém? Mas a gente caminhou com ele desde cedo. Ele começou a jogar com acho que 4 anos e meio, 5 anos. E o esporte deu para ele muitas coisas. Disciplina. Né? Hoje ele vai fazer 19 anos e ele é aquele menino disciplinado. Ele não precisa ter agenda. Ele vai fazer a atividade física dele. Todo. E deu para ele experiências de fé. Muitas vezes eu falava assim, Deus, vou desistir. Que era o que eu estava falando. E aí aparecia alguém no final do campeonato. Gente, esse menino tem cara de jogador europeu. Mas ele tem um jeito. Eu falava, Jesus, só porque hoje eu vim para dizer que era o último campeonato. E o Deus que faz infinitamente mais, amém? Um belo dia, ele já tinha feito várias daquelas peneiras, que quem mãe de menino que joga bola, né, sabe que tem peneira. E um belo dia a gente foi para uma peneira, chegou lá na peneira, era uma seleção para representar o Brasil num jogo em Barcelona. Gente, o Espírito Santo é muito fraco para isso, né? Mas chegou lá. Porque Deus faz assim, amém? Você crê nisso? Deus, ele abre oportunidades inimagináveis. Sabe aquela coisa assim, você fala, como? Né? Porque assim, todos os filhos de Penina foram filhos de Penina com Eucana, mas só quem foi profeta, só quem aprendeu com Eli, foi o filho da mãe Ana. Entendeu? Tá ligado? E naquele dia tinha uma única bolsa de 100% para ir representar o Brasil. E o Bernardo foi escolhido. O que ele vai fazer com o futebol, a gente fala que não é o mais importante, mas aquela experiência, ela ficou gravada no coração dele como um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Em 2019, fomos nós todos acompanhando ele. Ele passou uma temporada lá na Espanha, jogou representando o Brasil, foi um processo de superações. Mas eu me lembro da reunião que a gente fez quando ele ganhou essa bolsa no culto, para compartilhar a trajetória dele, né? E eu tenho um quadro branco, e às vezes a gente usa muito em casa para ensinar, enfim. E eu fiz uma trajetória, uma linha do tempo mostrando a dedicação dele. Porque tudo que ele foi conquistando desde pequenininho, a responsabilidade dele com a alimentação, não faltar treino, se dedicar, ser um menino justo, um exemplo, chegou naquele ano, amém? Chegou naquele dia, naquela oportunidade. Não foi de uma hora para outra, teve uma história, tiveram pais que com todas as dificuldades promoveram aquele destino. Então, quando ele foi a Barcelona, que viveu a experiência, foi muito desafiadora, mas Deus foi dando para ele vitórias, ele participou de todos os jogos, não tinha lugar para ele na posição dele, ele ficou na posição que não era dele, mas jogou em todos os jogos, gente, e foi desclassificado pelo time dele, o próprio Barcelona, que ele era apaixonado. Pensa nisso, o menino que a vida inteira cresceu vendo ali o Barcelona, ele jogou contra o time da idade, que era a base, pegou a flâmula do Barcelona, ele tem no quarto dele. Aquilo ali é como se fosse assim, ó, Deus pode. Amém? Deus pode, Deus faz. Mas pais que promovem estão por trás dessas experiências. Pais que investem um tempo, que não tem preguiça. Não ache que seu filho vai viver o chamado pastoral como levita, como adorador, qualquer que seja, na vida acadêmica. Qualquer que seja. Se não tiverem pais que promovem isso. Pais que levam, que pegam, que colocam dinheiro. Que gastam tempo investindo. Precisamos promover, é nosso papel, não tem jeito. Amém?
E eu quero plantar essa semente no seu coração do Deus do impossível. Porque muitas vezes a gente acha que é só para o filho da Flávia. O meu filho não viveu isso, irmãs, porque eu tinha dinheiro. Nem porque eu conhecia alguém. Pode até ser que isso aconteça e tudo bem. Deus não tem problema com conexões vitais. Ele coloca algumas que vão abrir portas. Amém? Esteja atenta a isso também. Mas isso aconteceu porque o Deus é o Deus do impossível. Ele faz o impossível. Ele faz com que seu filho faça um curso de medicina sem você ter dinheiro para pagar. Ele faz com que seu filho tenha um chamado para pastoral e vai estudar numa escola teológica sem você ter ninguém na sua família respaldando isso. Deus faz. Deus faz. Sabe, para Deus o problema nunca foi dinheiro. Nunca foi. O problema é ter propósito e ser obediente a Ele e aos princípios dEle. Esse o problema não, a questão. E às vezes a gente fica colocando, lembra do escudo da fé? A gente fica colocando, não, você começa a fazer cálculo de terra para coisa que é do céu. Guarda essa palavra. Para de fazer cálculo terreno para coisa que é do céu. Amém? Tudo bem para você? Deus falou com você? Fica de pé, eu vou pedir, se tiver alguém do louvor ainda aqui, não sei se vocês estão aí. Queria que você fechasse seus olhos, eu queria ter um tempo de oração com vocês. Queria que você fechasse seus olhos para você não se distrair. Pode orar, se você ora em línguas, começa a orar em línguas, começa a apresentar para o Espírito de Deus o que você viu nessa manhã, o que você ouviu, as coisas que queimaram no seu coração, talvez algumas coisas que vieram à tona, algumas lembranças que o Espírito Santo trouxe. Nós vamos terminar essa manhã consagrando a nossa maternidade ao Senhor. Nós vamos fazer uma oferta nessa manhã, aleluia. Você vai sair do lugar do controle nessa manhã e você vai passar ao lugar da fé. Eu quero que você imagine aí diante de você o escudo. Não se distraia nessa hora, é o momento que o Espírito quer selar em você. A única arma contra a qual nenhum dardo inflamado do inferno, de nenhum tipo, de nenhuma natureza, de nenhuma periculosidade, nenhuma arma, nenhuma dessas setas lançadas, elas podem resistir a um escudo feito de um material chamado fé. Estende o teu braço direito assim, como se você tivesse com um escudo no seu braço direito, meio curvado. Deixa o Espírito Santo tocar você nessa hora, oh Espírito da vida. Espírito que dá vida, ressuscita mães nessa manhã. Mães guerreiras. Sinta Ele revestindo, criando esse escudo no reino do Espírito. Um escudo que é poderoso. Sinta Ele curando você na sua alma, lançando fora o medo, a insegurança, levantando os teus olhos para o céu, de onde vem o teu socorro, diz o Senhor. Sinta o fogo dele tomando o teu braço nessa hora. Aqui não passa, tem um
O fogo do Espírito está aqui nesse escudo, Deus. Sinta, irmã, sinta aí agora. Sinta o que o Espírito está fazendo. Ele te diz: porque sou eu quem sei os planos que tenho a respeito dos teus filhos, diz o Senhor. Porque sou eu quem sei os planos que tenho para cada um dos teus filhos, diz o Senhor dos exércitos. São planos de paz. Planos de paz. Seu filho leva a bandeira da paz nessa guerra, da justiça, da alegria, do amor. São planos de paz. Receba cura na sua mente. Veja o que Deus está vendo. Planos de paz. Veja seu filho. Receba agora. O Espírito está me dizendo que Ele vai te dar visões agora. Imagens mentais aí. Sensações na sua alma. Desses planos de paz. Ria, se alegre disso. Se alegre daquilo que você está vendo, minha irmã. Oh Deus, aleluia. Planos de paz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem planos de paz para cada um dos meus filhos. Os teus planos acerca do Davi, do Bernardo e do Heitor são planos de paz e não de mal. E não de mal, porque até o mal dessa terra em Cristo, o Senhor vai produzir algo, vai produzir um fruto, Senhor, porque o Senhor faz assim, Deus. Então, Deus, não tem dúvida para esse fim, já está consumado esse fim, Senhor. Não tem dúvida, Jesus, não há dúvida. Para te dar esperança e futuro, o fim que se deseja. Amém? Você pode ver esperança e futuro diante dos seus olhos. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se você quiser, se você sentir, dobra o teu joelho, eu já vou terminar. Mas se você quer fazer uma consagração especial nessa manhã, consagrar de uma maneira especial aquilo que você recebeu, vem aqui. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras,
cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você deu luz, diz o Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Profeticamente nessa manhã você é Maria e coloca a mão no teu útero. Nós vamos terminar essa manhã consagrando o nosso Jesus, a nossa solução para essa geração. Se são 3, se são 4, se são os filhos que você tem clamado por eles, você vai dizer: Senhor, eu sou bem-aventurada, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em ser mãe deste menino, desta menina que o Senhor levantou. São teus, é teu, diga o nome dele, o nome dela. Bernardo é teu, Heitor é teu, Davi é teu, Senhor, é uma solução. Consagro todos os dias dele na tua presença, para a tua glória, para dissipar o mal, para levantar a bandeira da paz, para estabelecer a justiça, o amor, a alegria, para trazer a vontade do céu sobre a terra. É teu, Senhor. Eis-me aqui. Se cumpra em mim o teu querer. Aleluia. Eu não ia embora dessa manhã, eu ficava aqui. Mas viva isso na sua casa, no seu secreto, todos os dias que você puder. Ouça o que Ele tem para dizer sobre os seus filhos, os segredos que Ele tem para contar. Seja curada. Você vai ser curada de coisas que você foi traumatizada quando você cuidar, guardar os seus filhos. Amém?